Olá pessoal, tudo bem? Como tem passado? Falaremos hoje sobre o conceito de argumentação lógica. Argumento. Um conceito muito cobrado nos nossos concursos, um dos temas centrais dentro do raciocínio lógico. Envolve os conceitos básicos de proposições. É importante que tenhamos o conhecimento de quais são e de como elas são relacionadas, lembrar dos conectivos e, acima de tudo, interpretar as interações das informações apresentadas. Como assim? Ele vai apresentar argumentos, ele vai apresentar informações, contextos, e você deve analisar para chegar a uma conclusão. Sabe aquela história de que contra um bom argumento não existe constatação? Você não consegue ser contraditório, você não consegue ter uma resposta de uma outra pessoa? Exatamente. Se você tem uma boa argumentação, se você tem informações que possam ser necessárias e suficientes para criar uma conclusão, não tem como ser contestado nesse aspecto. Então, nós vamos interpretar como funciona dentro do raciocínio lógico as ideias de argumentação. Basicamente, argumento é uma associação de premissas, proposições iniciais, sentenças iniciais que vão transmitir uma informação. Por exemplo, todo dia eu acordo cedo. Hoje é quinta-feira. Logo, quinta-feira acordo cedo. Então veja, você está utilizando informações, proposições apresentadas, e dentro dessas proposições, utilizando essas premissas, que são essas informações apresentadas, nós iremos levantar uma conclusão, no qual você vai utilizar o conjunto de premissas para chegar a uma conclusão dentro das informações apresentadas. Veja, você não vai simplesmente utilizar informações ou contextos que estejam fora da relação de informações apresentadas. Você deve analisar o que foi exposto e, da exposição, verificar se existe um argumento válido ou se esse argumento ele é inválido. É importante que vocês entendam que as premissas ou as proposições iniciais, elas podem ter um caráter, às vezes, para nós, absurdo. Veja, elas podem apresentar uma situação em que as frases ou proposições apresentadas são absurdas. Isso significa que é uma premissa inválida ou uma premissa falsa. Mas não significa que dentro do contexto das premissas, ou seja, de todas as proposições, ela não chegue a uma conclusão verdadeira. Então eu tenho que ficar tomando cuidado na hora de interpretar. Veja um exemplo. Se eu passar no concurso, largarei meu emprego. Passei no emprego. Passei no concurso, não passei no emprego, passei no concurso. Corretores são complicados. Passei no concurso. Conclusão, larguei meu emprego. A gente poderia fazer uma divisão dessas proposições. Olha só, vamos dividir aqui. Eu poderia colocar, se eu passar no concurso, eu poderia definir como uma proposição P. Largarei meu emprego, eu poderia chamar isso de uma proposição Q. Aí ele coloca uma outra situação, ó. Passei no concurso. Passei no concurso. Então, aqui você teria uma mesma ideia, tá vendo? Passei no concurso. É como se você estivesse juntando... Deixa eu colocar esse P mais para cá. É como se você estivesse juntando esse verbo, esse argumento do passei, e depois o conceito do emprego, que seria o meu outro substantivo. Então, eu estaria juntando duas proposições, utilizando o verbo de uma e o substantivo da outra, para formar uma outra sentença. E delas, aí eu observo que sobrou. Sobrou o verbo da outra e, no caso, o emprego aqui no caso, que foi o termo que nós utilizamos, e utilizando o substantivo da anterior. Então, você está associando duas sentenças. Você analisa a condição de veracidade de uma, você analisa a condição de veracidade da outra, porém, se elas são verdadeiras
ou são falsas, isso não vai interferir na hora de atingir a conclusão. Então eu tenho que observar quais são as condições que as premissas apresentam para tirar uma conclusão válida ou inválida do argumento. Veja só, um argumento que consiste de duas premissas, somente duas premissas e uma conclusão, chama-se silogismo. De novo, quando você tem duas premissas a serem utilizadas e você consegue gerar uma conclusão, novamente, não importa se a conclusão é válida ou inválida, duas premissas e uma conclusão é um silogismo. Alguns termos, alguns nomes podem ser úteis e que você conheça durante os termos das provas. Veja só, no lugar de premissas e conclusões, que são as argumentações e os termos mais naturais, você pode utilizar também hipóteses e tese. Ou seja, você levanta uma série de hipóteses e conclui através de uma tese. Você define uma tese, uma ideia. É igual quando você está na universidade, vai fazer um trabalho de conclusão de curso, você levanta hipóteses e cria-se uma certa conclusão, uma certa tese através daquelas hipóteses levantadas. Devemos ficar atentos a como isso vai ser desenvolvido. Ok? Vamos agora ver alguns exemplos em que existe uma padronização desses efeitos de argumentação. Nós vamos ver agora uma série de exemplos no qual o silogismo está empregado. Nós vamos continuar utilizando os termos premissas e conclusão como referência. Por quê? Porque são os termos mais comuns dentro dos concursos, ok? Então vamos observar algumas interpretações e ver como isso é desenvolvido. Vale lembrar que um argumento é válido quando a conclusão é consequência obrigatória do seu conjunto de premissas. Ou seja, as premissas apresentadas têm informações suficientes para que eu conclua a veracidade dos argumentos. Ou seja, as premissas apresentam um conjunto de informações que permite classificar o argumento como válido. As premissas utilizam informações que permitem validar o argumento como válido, ok? A verdade das premissas deve garantir a verdade da conclusão do argumento. Então vamos observar alguns exemplos e ver como isso é cobrado. Veja só. Exemplo 1. Toda mulher é corajosa. Jane é mulher. Conclusão, Jane é corajosa. Olha como você poderia fazer uma separação para facilitar a sua interpretação dessas frases. Veja só. Vamos pegar aqui, ó. Mulher. Vou chamar ela de uma letra qualquer, vou chamar de A. Corajosa. Vou chamar aqui de B. Agora eu vou interpretar a diferença que existe na segunda sentença. Então, essa aqui é a minha primeira premissa. Essa é a minha primeira premissa. E essa é a minha segunda premissa. Acompanha no quadro aqui comigo para facilitar. A segunda premissa é essa aqui. Segunda premissa. Veja só. Jane é um novo termo que apareceu. Vou chamar ele então de um termo C. Mulher já está presente ali no contexto. Ó. Mulher, que nós já definimos como uma letra B. Ou, perdão, uma letra A. Então, se você observar, olha só, na hora da formação da conclusão, eu tenho que eliminar os termos iguais. É como se eu fizesse uma subtração. Eu elimino os termos semelhantes e o que sobra? O elemento C e o elemento B. Aí eu consigo construir uma conclusão. Dentro dessa análise, é uma conclusão válida. Porque Jane é corajosa. Levando em consideração que Jane é mulher e toda mulher é corajosa, então nós chegamos à conclusão de que Jane é corajosa.
Aí você pensa, nossa, eu utilizo isso o tempo inteiro. Aquilo, eu sou mais bonito que Calvin. Calvin é feio, logo, eu sou uma pessoa bonita. Então você está fazendo uma conclusão direta. Isso que você faz de comparação entre fatores, entre elementos, nada mais é do que uma argumentação. Veja uma situação bem corriqueira para isso, olha só. Em alguns casos, as premissas e a própria conclusão podem ser proposições visivelmente falsas. Repito, na hora que você vai olhar a premissa, é uma coisa totalmente sem nexo. É uma informação totalmente maluca. Isso pode? Tranquilo. Só que você tem que ser uma pessoa lógica. Você tem que analisar as informações. Você não pode se deixar levar pelo que é apresentado. Vê? Olha aqui. Na lógica matemática, consideramos a validade ou não validade do argumento, não das premissas. As premissas são somente a minha informação, as minhas informações bases que eu vou desenvolver para chegar até o argumento. Veja só. Exemplo. Todos os peixes têm asas. Aí você fala, nossa, como isso é maluco, isso é absurdo, isso não tem lógica. Realmente, se eu analiso a primeira premissa, se eu estou analisando aqui a primeira premissa, todos os peixes têm asa. É claro que isso é falso. Só que lembre-se, eu tenho que analisar de forma lógica, eu tenho que analisar de forma racional e não deixar analisar pelos contextos apresentados. Então, como no exemplo anterior, vamos colocar aqui, ó, por exemplo, peixes, que é a primeira simbologia que aparece, vamos chamar aqui de um elemento A, e tem asas, vamos chamar aqui de um termo B. Aí a segunda, ó, todos os pássaros são peixes. Aí vê, nossa, de novo, mas que coisa absurda. É uma segunda premissa falsa. É uma segunda premissa que, dentro das condições de apresentação, ela é falsa. Então vamos novamente, ó. Pássaros. Eu vou chamar aqui, vou definir ele como um termo C. E os peixes, nós já definimos ele como um termo A. Vê a repetição do elemento? É aquilo. Olha aqui para mim na lousa. Acompanhe com bem atenção. Ó. Note que eu tenho peixes na primeira sentença e peixes na segunda. Retira os elementos iguais e sobra. Todos os pássaros têm asas. Ou seja, sobrou o argumento ou o termo C e sobrou uma junção com o termo B. Aí você analisa a conclusão. Todos os pássaros têm asas. Isso é uma premissa, vou colocar aqui desse lado, válida. Essa é uma premissa válida. Por quê? Porque na hora que você interpreta as condições das premissas, você não chega numa resposta, você não consegue observar uma resposta direta. Por quê? São conceitos e apresentações malucas. Só que lembre-se, na argumentação você tem que analisar as premissas para ver a conclusão. O que importa para nós é o argumento, se ele é válido ou inválido. Ou seja, se a conclusão é válida ou inválida. É isso que nós temos que observar. Veja mais um exemplo. Ó. Todos os gatos são animais. Todos os cachorros são gatos. Conclusão. Todos os cachorros são animais. Então, ó, todos os gatos são animais. De novo, pega os termos, os substantivos que existem nas palavras e define como uma letra. Chama aqui de A, animais, chama aqui de B. B. Aqui, todos os cachorros são gatos. Então, ó, cachorros é o outro substantivo distinto que apareceu na relação. Vamos chamar ele de C. E aqui, os gatos é o nosso elemento A. Agora eu elimino os termos semelhantes e sobra aqui cachorros, que é o nosso termo C, e os animais, que é o nosso termo B. Todos os cachorros são animais. Então eu vejo que essa premissa ela também é válida. Mesmo que as premissas sejam falsas, veja aqui, ó.
mesmo que as premissas sejam falsas, a validade do argumento depende somente da sua forma, depende da estrutura em que ele está apresentado. Eu não tenho que ficar analisando as premissas individualmente. Eu tenho que analisar como vão ser descritas e como vão ser desenvolvidas a relação do meu argumento. Basicamente, eu poderia colocar assim, ó. Primeira premissa. Isso tudo para o silogismo, tá? Primeira premissa é a soma de um termo A mais um termo B. Na segunda premissa, eu tenho um termo C utilizando como referência um termo A. Na conclusão, você chega num elemento C mais um elemento A. Mais um elemento B. Então, na hora que você desenvolve a conclusão, você chega numa relação direta, utilizando o segundo ou a terceira relação apresentada e a segunda relação apresentada nas premissas. De novo, a definição do argumento não depende das premissas, depende de como o argumento vai ser utilizado e do argumento eu vou tirar a sua validade ou invalidez. Ok? Agora, um argumento é inválido, também conhecido como falácia ou sofisma. Sofisma. Palavra difícil, né? Palavra estranha para nós. Mas é um conceito bem natural. Então, quando o argumento ele é inválido, nós vamos defini-lo como falácia ou sofisma, quando a verdade de suas premissas não é suficiente para garantir a veracidade da conclusão. Basicamente, você utiliza hipóteses, você dá informações, porém elas não são suficientes para dar a veracidade da informação. Elas não conseguem, dentro do contexto apresentado, desenvolver uma ideia que defina a veracidade das informações apresentadas. Olha só. Todos os cachorros são animais, tá vendo? Ó? Se a gente comparar, só voltando aqui, ó, todos os gatos são animais, todos os cachorros são gatos. Olhe a forma de apresentação da premissa. Só de modificar a ordem de apresentação dela, só de modificar a apresentação, a forma de escrever a premissa, isso já vai provocar uma alteração na validade do argumento. Então vamos lá. Ó. Todos os cachorros são animais. Então vamos chamar aqui de cachorros. Vamos chamar aqui de termo A. Animais. Vamos chamar aqui de termo B. Aí, todos os gatos são animais. Então, os gatos são os novos elementos que apareceram na jogada. Vamos chamar ele de C. E os animais que já estavam aqui presentes, que nós chamamos de elemento B. Então, na hora que você vai eliminar os fatores, ó, eliminei o A e eliminei o B. Eliminei o B e o B. Agora, sobra todos os cachorros são gatos. Opa! Todos os cachorros são gatos? Na hora que você analisa os elementos, sobra o termo A e o termo C. O termo A são os cachorros e o termo C são os gatos. Logo, esse seria um argumento inválido. Esse seria um argumento inválido. Por quê? As premissas apresentadas, a forma com que essas premissas estão apresentadas, não são suficientes para definir uma conclusão. Ah, mas as premissas são verdadeiras. Tudo bem, lembre-se, o que importa para mim é o argumento. É a conclusão da situação. Então, na hora que eu analiso as premissas, beleza. Todos os cachorros são animais, todos os gatos são animais. Porém, quando ele conclui, ele fala que todo cachorro é gato. Isso não está certo. Isso é uma premissa, então, inválida. Isso é uma falácia ou um sofisma. Tudo bem? Veja uma outra situação. Uma forma simples que nós temos de comprovar a validade ou não de um argumento é utilizando diagramas. Lembre-se, diagramas, as relações básicas do diagrama de Venn, é uma forma básica de você representar como isso poderia ser apresentado. Essa forma é indicada quando nas premissas nós temos os termos, as palavras todo, algum,
nenhum, cada e existe. São, então, elementos quase parecidos com os quantificadores lógicos que permite para nós interpretar essas relações dentro dos diagramas. Vamos observar aqui como isso é possível. Olha só. Todos os homens são mortais. Carlos é homem. Conclusão, Carlos é mortal. Primeiro eu vou fazer aquela relação utilizando os elementos e nomeando como eu fiz até agora. Por exemplo, homens, vou definir aqui como o termo A. Mortais, termo B. Carlos, que é o novo elemento que apareceu na jogada. C é homem. Nós já definimos que homem é o termo A. Então eu posso simplesmente eliminar os valores. Sobra então a relação C e a relação A na jogada. Agora, quando eu vou colocar isso do ponto de vista de um diagrama, quando eu vou representar esse contexto dentro de um diagrama, eu vou fazer assim, ó. Vou começar colocando o primeiro diagrama externo. Pode ser, por exemplo, mortais. Porque ele fala ali, ó, mortais. É um diagrama mais intenso. Por que mortais tem que ser o maior? Porque na hora que você analisa, o que é mortal? É uma coisa que tem fim. Mortalidade, então, todos os homens são mortais. Mas os homens são mortais, as mulheres são mortais, os cachorros são mortais. Ou seja, tudo é mortal. Dessa forma, o mortal é como se fosse um conjunto geral, um conjunto maior. É como se fosse um conjunto geral de todos os elementos. Conjunto geral de tudo que é vivo. E dentro desses elementos vivos, nós temos uma parte aqui dentro, que são os homens. Temos também aqui um outro trecho, claro que não há necessidade, mas que são as mulheres. Temos aqui um outro elemento dentro das classes mortais, que são os animais, os pássaros, e por aí vai. Então eu observo que os homens são mortais. Aí ele fala aqui no texto que Carlos é homem. Então, se Carlos está aqui dentro. Se Carlos é homem, então Carlos é mortal. Então você pode utilizar os diagramas como uma referência para desenvolver e encontrar a solução. Ah, professor, eu gostei mais do outro método. Se eu realizar por esse, está errado? Não, não está errado. Você tem, como eu disse, uma segunda possibilidade de resolução ao utilizar os diagramas. Você pode utilizar o diagrama e assim chegar a uma conclusão. Ou, no caso, que o argumento é um argumento válido. É um argumento válido. Vamos ver mais uma situação. Olha só. Todos os estudantes são felizes. Então vamos colocar aqui, ó. Vou fazer de novo pelos dois métodos. Primeiro, estudantes, vamos chamar aqui de elemento A. Felizes, vamos chamar de B. Aí, ó, nenhum professor aqui a gente não tem, é um novo elemento, então é C. E aqui o felizes, feliz, B. Então eu iria eliminar esses textos aqui. Aí eu coloco, nenhum professor é estudante. Nenhum professor é estudante. Você chega na argumentação e ele pode ser válido, ele pode ser um argumento inválido. Vamos agora fazer isso do ponto de vista do diagrama. Olha só. Acompanha no quadro comigo aqui. Vamos montar esse diagrama para essa estrutura. Novamente, vamos colocar um grupo geral, que são os felizes. Todas as pessoas são felizes. Homens, mulheres, estudantes, professores ou não. Aí ele fala ali, ó, que todo estudante é feliz. Se é todo estudante, ele tem que ser um subconjunto dentro dos felizes. Então vamos chamar aqui os estudantes. Aí ele coloca que nenhum professor é feliz. Se é nenhum, ele não pode estar dentro do grupo dos felizes. Então, aqui deve estar um grupo de professores. Como você dá uma observação nesses contextos, olha só. Nenhum professor é estudante. Como todos os professores estão fora do grupo dos felizes, então nenhum professor
é estudante. Dessa forma, seria um argumento, ele pode ser um argumento válido. Nenhum professor está dentro da relação do estudante. Então, nenhum professor é estudante seria um argumento válido. Na hora que você for construir o diagrama, comece sempre pelo universal. Comece pelo quantificador universal. Fica mais fácil na hora de você representar os argumentos e, dentro dessa representação, chegar à conclusão mais fácil da argumentação. Tudo bem? Pessoal, eu espero que tenham curtido, espero que tenham aproveitado a nossa aula. Nos próximos momentos, faremos exercícios sobre esses assuntos para aprimorar e aprofundar cada vez mais os assuntos. Tudo bem? Qualquer coisa, revise a aula, faça anotações. Estamos à disposição para vocês. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.